Eu, mais uma noite na casa, amor e caridade, podendo compartilhar com amigos queridos aqui. Agora chegou o Marcelo, chegou o Fred, Rosana, tantos amigos que se congregam nessa oportunidade que Jesus oferece a cada um de nós para que a gente consiga, quem sabe dessa vez, fazer aquela mudança fundamental e essencial que vai nos permitir alcançar um ganho real na nossa evolução espiritual. O tema de hoje, para a nossa reflexão, e eu quero deixar aberto, quem quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, que nós faremos uma leitura refletida sobre um capítulo do livro Paulo e Estevão, que trata sobre as cartas de Paulo. Então vamos falar hoje sobre as epístolas, as cartas de Paulo. Falar sobre esse tema é mergulhar no coração do cristianismo primitivo. E é voltar a uma época em que a fonte do cristianismo era pura. Ainda não havia sido... Vou ficar aqui, fica mais fácil para todo mundo ver, né? Tá bom assim, Luciano? Melhor, né? Voltar a uma época em que o cristianismo ainda não havia sido deturpado pelas nossas mazelas, pelas nossas deficiências, e que vibrava ainda na vida e no coração daqueles trabalhadores o espírito genuíno da missão de Jesus. Então nós vamos perceber que algumas palavras usadas não têm aquela carga que possuem hoje. Porque eles viviam uma experiência que era um pouco diferente da experiência religiosa cristã do mundo de hoje. Então nós podemos começar pela palavra igreja. Para Paulo, igreja representava uma comunidade, um grupo de pessoas, um grupo de seres humanos, ou melhor, diria ele, um grupo de corações amados. Porque fundar uma igreja não era abrir um espaço e erguer um templo, era deixar uma luz plantada em um lar. As igrejas eram domésticas, eram fundadas em casas, pessoas que se reuniam e que cuidavam uma das outras. Não no sentido material, mas cuidavam no sentido espiritual. Isso significa que naquela época o cristianismo não tinha uma preocupação com o número, ele tinha uma preocupação com valores, com pessoas. E as pessoas são muito mais importantes do que as causas. Pode parecer chocante isso. Então, para que a gente entre no clima, né, e já invocando aqui a proteção de Paulo, né, para todos nós, né, porque afinal vamos falar dele, precisamos pedir o amparo dele. Nós, para já entrarmos no clima, vou relembrar um caso que nós conversávamos hoje no almoço, de Francisco de Assis. Francisco de Assis estava na sua igrejinha e eles estavam fazendo uma experiência de meditação, de reflexão, que naquela época, naquele momento histórico, se dava através do jejum. Então fizeram um jejum. E quando chegou, depois de uns 2 dias de jejum, de noite, já de madrugada, um frei franciscano começou a chorar copiosamente. Ele chorava, e aqui todo mundo acordou. Francisco de Assis se levantou e foi perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele disse assim: meu irmão, eu não dou conta. Eu não consigo mais ficar sem comer. Eu não consigo.
Eu preciso... A minha mente está pensando num franguinho. E eu já esqueci a causa, já esqueci a meditação, já esqueci a conexão com Deus. A minha cabeça só está num franguinho agora. Se fôssemos nós, talvez nós puxássemos aquele freio e começássemos a dar um sermão cheio de ideal, cheio de força, no sentido da resistência, no sentido de persistir numa causa, no ideal, de ser firme. Mas Francisco de Assis não fez isso. Foi para a cozinha, cozinhou um frango. Depois que o franguinho estava pronto. E aqui vem a beleza da história. Ele pôs à mesa 2 pratos, interrompeu o seu próprio jejum e comeu o franguinho com seu irmão. E eu acho que nenhum de nós tem dúvida de que aquela experiência foi muito mais intensa e muito mais profunda do que o jejum. Porque o espírito do cristianismo, a grande mensagem do Cristo, é uma mensagem que passa pelo amor. E não há o amor genuíno, o amor espiritual, sem o acolhimento. E talvez a questão mais encantadora e mais constrangedora de estar diante de Jesus, e nós vamos falar sobre isso, é tema das cartas. Paulo vai insistir nisso com uma força tremenda. O mais constrangedor e o mais transformador de estar diante de Jesus era sentir-se absolutamente amado, ainda que você esteja envergonhado de tudo que você fez e de tudo que você é. Essa é a grande experiência. Porque estar diante do Cristo era ser aceito integralmente e amado incondicionalmente, apesar de. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque as cartas vão muito além do que uma estratégia de divulgação do cristianismo. As cartas de Paulo fazem parte de um plano de cuidado, de conduzir pessoas, de amparar pessoas, direcionar pessoas, corrigir pessoas, mas tudo numa pauta de amor e energia. Não o amor tíbio, o amor tímido, o amor complacente, aquele amor que não aponta o verdadeiro caminho do bem. Mas não também aquele amor apaixonado que mais machuca do que constrói. Um amor sereno, que sabe discernir entre o bem e o mal, mas que respeita o piso evolutivo de cada coração e que entende que você não colhe uvas num espinheiro. Então é aquele amor que não alimenta falsas expectativas. Há coisas que as pessoas podem dar e há coisas que elas não têm condição de dar. Tem certas coisas que as pessoas são capazes de compreender, tem outras que elas não são. Tem certas experiências que um coração deseja, ele precisa vivê-las, e nós temos que respeitar isso, ainda que isso signifique que eles vão trilhar um caminho que vai se afastar do nosso. Essa história começa com um evento triste. E eu gostaria de que a gente sentisse o que aconteceu com Paulo. Porque é o que acontece conosco.
O mais extraordinário desse livro é que o que viveu Paulo não tem nada de miraculoso e não tem nada que você não viva hoje. E como nós estamos aqui com trabalhadores espíritas que estão desbravando e iniciando um projeto do cristianismo redivivo, desse cristianismo original, puro, que volta, que toma vida, não nos livros, mas toma vida na nossa vida. Porque quem revive o cristianismo é a nossa vida. É ela que revive a mensagem do Cristo. E nós vamos experimentar isso aqui, que Paulo viveu. Qual foi a experiência? Ele traçou uma estratégia e nós devemos traçar. Não há nenhum problema nisso. O que nós temos que esperar é: nem todas as estratégias vão se concretizar. No caso, Paulo planejou uma divulgação do Evangelho no coração intelectual do mundo da época, Atenas. E acreditem, ele se preparou para isso. Esse homem estudou com os maiores sábios gregos, porque na época em que Paulo estava em Tarso, por uma coincidência, porque tudo é uma coincidência, vocês sabem disso. Tudo é uma coincidência. Paulo estava em Tarso quando perseguições políticas e religiosas forçaram mestres gregos a saírem de Atenas, que era um polo universitário do mundo. E saíram também de Alexandria, que era outro polo universitário. E adivinhem para onde que esses mestres todos foram? Tarso. Então Paulo estudou com as maiores mentes gregas. Isso ele foi educado. Ele sabia literatura grega de cor. Ele falava o grego de preferência ao seu idioma. Era apaixonado pela Grécia. Se encanta com uma moça que mora em Corinto. Então, tudo conduzia o coração desse homem. Então ele tinha um anseio humano, que é o que nós temos. Nós também temos nossas predileções. Aquilo que nos atrai, aquilo que a gente quer fazer. Aquelas estratégias de eu preciso divulgar a doutrina espírita, eu preciso fazer isso, e você alimenta, porque vem do coração e é bom que venha. Mas deu tudo errado. Deu mais que errado. Feriu o orgulho do homem. Porque é difícil fracassar na visão humana. A gente acha que fracassou. Não deu certo. Atenas foi o único lugar que esse homem saiu sem deixar nenhuma igreja em casa nenhuma. Falou bonito. Talvez foi a palestra mais bonita que ele fez. Subiu no Areópago. Os gregos ficaram encantados. Que inteligência, né? E ele esperava por uma palestra dessa. Eu falo muito menos, já monta várias comunidades, com uma palestra dessa aqui eu vou. Nenhuma igrejinha, nada. Ninguém se ofereceu. Esse homem ficou arrasado. Entrou numa profunda reflexão, mas a gente se esquece que quem está no comando é o governador espiritual. O comando não está na Terra, no plano físico. O comando está no mundo espiritual. Eu dizia isso sempre, mas não tinha sentido ainda. Até chegar no Rio. Cheguei no Rio de Janeiro.
Faltando 5 minutos para entrar na palestra, o Luiz estava lá. Não, 10 minutos para começar a palestra. Tocou o telefone. Eu com a minha esposa, tinha deixado meu filho com a minha sogra, tocou o telefone. Minha sogra acabara de ter um infarto, estava na UTI. Estava sozinha em casa com meu filho de 8 anos. Aí eu senti que o comando não está na minha mão. Então, naquele primeiro momento, nós falamos, e agora? A minha esposa chorava, falou, eu preciso voltar. Eu falei, volta agora, vai. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer a palestra, depois eu volto. É simples assim. É simples. E é bom que a gente tenha essa dimensão. Que amanhã todos os seus planos podem mudar. Você está com todos os compromissos feitos, de repente você já está no mundo espiritual. Falando, peraí, eu tinha uma reunião. Pois é, tinha. Eu nem paguei o financiamento da casa ainda. Pois é. Com Paulo também. Quando ele se assusta, o neto de Lloyd trazia ao ex-rabino muitas novidades confortadoras. Timóteo. Já havia instalado as duas senhoras na cidade de Corinto e era portador de alguns recursos. O Paulo fazia uma coleta para mandar para a igreja de Jerusalém. É um compromisso que ele tinha feito com Simão Pedro. Isso aqui já tinha uns 20 anos que ele estava fazendo essa coleta. Timóteo, é incrível isso, né? Timóteo chegou com os recursos, falou-lhe do desenvolvimento da doutrina cristã na capital da Caia, que era Corinto. E uma notícia lhe foi, sobretudo, particularmente grata. É que Timóteo mencionava o encontro com Áquila e Prisca. O casal amado com quem Paulo esteve no deserto, os 3 primeiros anos no deserto, estava em Corinto. Então vocês imaginem. O filho que Paulo não teve, que era Timóteo, o filho amado do coração, tinha ido com a mãe e com a avó, Lloyd e Eunice, para Corinto. E o casal amado estava em Corinto. E ele estava indo para Corinto. Então, a primeira intervenção espiritual dizendo para ele, ei, fica tranquilo, você quer ir para cá, mas eu quero que você vá para cá. Se a vontade de Paulo tivesse imperado, nós não teríamos 2 cartas a Coríntio. Nós teríamos carta a Atenas. Mas porque Jesus mudou todos os planos, nós temos 2 cartas aos Coríntios. Eu não sei quanto a você, mas eu não viveria sem essas cartas. Porque numa delas diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu tivesse toda a inteligência de Atenas, se eu não tivesse o amor que eu experimentei em Corinto. Então, Paulo queria a experiência do intelecto, Jesus o levou para a experiência do amor. Ele queria fundar uma igreja no centro intelectual do mundo. Jesus puxou e falou, não, vem cá. Seu filho espiritual está aqui, a mãe, né? Está o casal Áquila, eu quero que você tenha outras experiências. Fica tranquilo. Fica tranquilo. E ele obedeceu. Aquelas 2 criaturas que se lhe fizeram solidárias nas dificuldades extremas do deserto, trabalhavam agora em Corinto pela glória do Senhor. Alegrou-se íntima, profundamente, além das muitas razões pessoais que o chamavam a Acaia, isto é, recordações
indeléveis de Jesiel e Abigail. O desejo de abraçar o casal amigo foi também uma circunstância decisiva para sua partida imediata. Uma experiência do coração. Ia lembrar da noiva, lembrar do cunhado, que teve uma participação na morte, encontrar o casal, toda uma completamente diferente. E ele foi. O valoroso pregador saía de Atenas muito abatido. O insucesso em face da cultura grega compelia-lhe o espírito indagador aos mais torturantes raciocínios. Começava a compreender a razão por que o mestre preferira a Galileia, com seus cooperadores humildes e simples de coração. Humildes e simples de coração. Entendia melhor o motivo da palavra franca do Cristo sobre a salvação e decifrava a predileção de Jesus, a predileção natural de Jesus pelos desamparados da sorte. Timóteo notou-lhe a tristeza singular. Eu estou selecionando esse texto aqui porque Paulo ele não estava triste, não. Ele estava muito triste. Ele estava destruído. Mas é muito triste mesmo. E Debalde procurou convencê-lo da conveniência de seguir por mar em vista das facilidades. Falou, vamos para um navio, a viagem é mais... Não, eu quero ir a pé. Que é longe, sair de Atenas lá para Corinto. É longe. Estamos falando aí de uns 200 quilômetros, né? Ou mais. Visitando os sítios isolados do percurso. Agora aqui que está interessante. Aí o Timóteo falou, mas eu estou sentindo que você está doente. Não será mais razoável você descansar? E aí o Paulo falou para ele, enquanto pudermos trabalhar, há que amarmos no trabalho um elixir para todos os males. Além do mais, é justo aproveitar o tempo e a oportunidade. É incrível em Paulo como é que ele pega rápido. Porque Jesus faz isso com a gente também. Muda os nossos planos. Mas às vezes a gente fica 1 ano e meio, 2 anos até entender, até a ficha cair, como dizem, né? Fica brigando com a situação. Que a gente não entende que houve uma mudança de rumo na nossa vida. E a gente fica lutando com aquela circunstância. Ele não, ele pega rápido. Já tinha acontecido isso com ele. Ele estava com um propósito firme, Jesus aparece para ele, o que você está fazendo? O homem já mudou, falou, o que o senhor quer que eu faça agora? Ele muda rápido. E aqui também. Então, viu que a experiência estava naquele sentido, ele falou, agora eu vou aproveitar a oportunidade. É para cá que está querendo me conduzir? Então eu vou com gosto. Vou a pé. Vou como quem vive a experiência. Porque se você não passa pela experiência, ela não passa. Se você não abraça, ela não passa. Você fica preso nela. Então vamos. Aí o jovem amigo falava assim, julgo, entretanto, que você poderia adiar um pouco. Aí ele fala, adiar por quê? Redarguiu o ex-rabino, fazendo o possível por desfazer as mágoas de Atenas. Sempre tive a convicção de que Deus tem pressa do serviço bem feito. Deus tem pressa do serviço bem feito. Se isso constitui uma característica de nossas mesquinhas atividades nas coisas deste mundo, como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? Então aqui o caso é outro. Por quê? Numa situação profissional, nós temos pressa em cumprir uma meta de venda, por exemplo.
Nós temos pressa em executar um trabalho. Nós temos pressa em fazer algo e fazer bem feito. A questão é a seguinte: Deus também determina em nosso íntimo com relação aos interesses da nossa alma. E quando diz interesse das nossas almas, não está se referindo a interesses que dizem respeito ao imediato da vida física. E esse trato que Deus faz conosco, ele é individual, solitário e exclusivo. Nos diz respeito. Não diz respeito ao outro. E nós sermos capazes de entender qual é a vontade de Deus a nosso respeito é o maior desafio da evolução. Porque todo mundo te diz assim, vai por aqui. E o teu íntimo está vindo uma voz possante te dizendo assim, não é por aqui. Não é isso. É para cá. E então, Paulo entendia isso. E entendia como? Porque aqui ele já havia aprendido uma lição. Emmanuel nos diz que Deus se manifesta através de 3 processos. Dentro de nós, através de um profundo sentimento, uma profunda intuição, um profundo feeling, através de pessoas que passam na sua vida e através de circunstâncias. Ele foi para Atenas, teve uma experiência, sentiu que não era aquilo. Chega Timóteo na frente dele e toda a circunstância se abre para ir para Corinto. O que significa isso? Significa que havia um plano para o seu espírito, uma experiência proposta para ele, que poderia ser recusada ou poderia ser aceita. Agora, é muito bonito quando eu leio aqui no livro depois que aconteceu. O difícil é cada um de nós agora parar e dizer, qual é a proposta para mim agora? E a minha? O que é? Porque às vezes tem um tanto de gente assim na sua frente, um tanto de circunstâncias, o seu feeling está todo e você indo para o outro lado. Isso é importante. Isso é importante. Porque quando nós falamos religião, mexe com o condicionamento psíquico de 99% das criaturas que estão encarnadas. Então, você fala religião, ela pensa num templo de pedra. Num conjunto de sacerdotes, numa hierarquia sacerdotal, num conjunto de dogmas, de coisas que você tem que acreditar, e num conjunto de rituais que você tem que fazer. Acontece que todos nós sabemos, e não é nenhuma novidade disso, que a palavra religião vem do verbo latim religare, que é ligar. Ligar a quem? A Deus. Então, se a religião é a experiência humana de conectar-se com Deus, a pergunta é, qual o meu grau de intimidade com Deus? Eu vou dizer isso numa linguagem mais moderna. A internet que você tem para se comunicar com Deus é de 500K, 1 mega, 3 giga, 10 giga. Né? Você tem uma banda larga? Porque Deus está conectado 100% conosco. A pergunta é quantos por cento nós estamos conectados com Deus. E religião é isso. Aspecto religioso do Espiritismo é qual a experiência que você faz com Deus. Por exemplo, eu ia fazer uma palestra sobre isso.
Aí 10 minutos antes, minha sogra foi para o CTI. E agora, qual que é a experiência que eu faço? Qual que é o meu grau de intimidade com Deus para entender que, embora aquela circunstância fosse triste e desfavorável, ela é a melhor experiência que eu tinha para viver? Porque se eu estou em comunhão com Deus e eu sei que o melhor sempre está acontecendo, embora o bom nem sempre seja agradável. Porque o compromisso de Deus não é nos agradar, é nos iluminar, nos purificar. Assim como um compromisso do Pai não é agradar simplesmente um filho, é educá-lo. Se nós, sendo imperfeitos, sabemos educar nossos filhos, que dirá Deus, que é um Pai perfeito? Outro dia o João fez uma birra comigo e falou, não gosto de você. Eu falei para ele assim, filho, eu não vim aqui para te agradar. Eu te amo. A minha missão é te educar, não te agradar. Ele parou de chorar, ficou olhando. Naquele momento eu senti que estava falando para o espírito dele, não para ele. Eu não vim aqui te agradar. Então você pode passar por todos os movimentos religiosos da terra, você pode ocupar todos os cargos, você pode fazer tudo que você acha que é um grande trabalho. Mas no final das contas, o teste supremo é o seu grau de comunhão com Deus. E geralmente esse teste se dá na mais absoluta solidão. Você se vê sozinho e fala, e agora? Agora, pai, é só eu e tu. Não tem mais ninguém. Só nós dois. E foi isso aqui. Como adiar ou faltar com os deveres sagrados de nossa alma para com o Todo-Poderoso? É um compromisso. O rapaz ponderou. Elevado pelas recordações cariciosas de Abigail, atravessou o istmo e penetrou na cidade movimentada e rumorosa. Abraçou Lloyd e Eunice numa casinha do porto de Sencreia. Lá, né? Logo procurou avistar-se os velhos amigos do Agidã. Sencreia é um portozinho, cidade pequenininha. Foi dali que Abigail partiu, foi ali que ele rapou a cabeça fazendo um voto de fidelidade à noiva. Então, um local cheio de emoção. Eu acho curioso isso, porque ele sai de uma experiência em que ele tem um confronto com a intelectualidade e é levado para uma experiência em que ele é exposto a fortes emoções. Fortes emoções. Era mais ou menos como se Jesus estivesse assim, com a mãozinha passando um óleo, jogando um óleozinho na massa do coração dele e moldando o peito, o coração de Paulo, mexendo. Ele podia sentir as mãos ali tocando. E era isso mesmo. A gente vai ver que é. Aí abraçou Áquila e Prisca. Os três se abraçaram, tomados de infinito júbilo. Áquila e a companheira falaram longamente dos serviços evangélicos aos quais haviam sido chamados pela misericórdia de Jesus. De olhos brilhantes, como se houvessem vencido grande batalha, contaram ao apóstolo haverem realizado o ideal de permanecer em Roma algum tempo. Olha só. Contaram, né? Foi uma batalha, porque vocês vão ver o que foi a experiência deles em Roma, né? E agora eles estavam voltando para Corinto.
Como tecelões humildes, habitaram um velho casarão em ruínas, no Trastevere, fazendo as primeiras pregações do Evangelho no ambiente mesmo das pompas cesarianas. Os judeus haviam declarado guerra franca aos novos princípios. Então, havia um grupo radical judaico, né, em Roma, e estava num processo de perseguição natural. E Prisca relatou que um grupo de religiosos israelitas apaixonados lhe assaltaram o aposento à noite com instrumentos de flagelação e castigo. O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Foi açoitada. Mas eu acho interessante isso aqui. Porque não vamos confundir. Ela não foi assaltada. Ela não foi agredida por bandido. Ela foi açoitada por religiosos. E o açoite era uma medida, 39 chibatadas, ou melhor, 40 menos uma. Por que isso? Se você desse 40, é você que estava em erro. Só podia ser 39. Então, eles tinham um método de contar para não errar. E o açoite era uma medida para corrigir o transviado. Entende? Então, na cabeça dessas criaturas, ao açoitar, eles estavam corrigindo um transviado. Alguém que estava errado. Mas isso é muito semelhante com a gente, não é? É muito semelhante. Eles estavam tão convencidos que a verdade religiosa deles era a verdade e que o outro estava errado. E eles amavam tanto, amavam. Que só, vão dar 39 chibatadas nela que ela aprende. Só que era Prisca. E ela estava servindo ao governador espiritual do orbe. A pergunta é: Deus precisa de açoitadores? Desde quando a verdade precisa de guerreiros? Será que Deus é tão fraco que ele precisa de violência para que a verdade dele resplandeça? Pois bem, ela foi açoitada. Agora, o que está interessante? O marido demorava-se na oficina e assim não pôde ela esquivar-se aos impiedosos açoites. Só muito tarde fora socorrida por Áquila, que a encontrou banhada em sangue. O apóstolo Tarsense exultava. Tem uma coisa errada aqui. Quando eu li isso, eu falei assim, isso aqui é raro, né? Se alguém conta isso aqui, você vai chorar, né? Paulo estava exultante. Contava aos amigos, por sua vez, as dores experimentadas em toda parte em nome de Jesus Cristo. Aí ele começou a contar, e eu também apanhei. Aí foi aquela alegria, compartilhando. É só um negócio mórbido, né? Aqueles martírios em comum eram apresentados como favores de Jesus. Como títulos eternos da sua glória. Olha só. Não estava ninguém se lamentando. Ninguém se lamentando. E aí vem a frase de Emmanuel. Quem ama, inquieta-se por dar alguma coisa. E os que amavam o Mestre sentiam-se extremamente venturosos em sofrerem algo por devotamento ao seu nome.
Diz que certa vez uma senhora procurou o Chico para conversar sobre relacionamento, casamento, etc. E uma série de coisas, filhos. Em determinado momento da conversa, o Chico pegou no braço dela, apertou e disse assim: minha filha, você precisa aprender a nutrir-se do amor que você dá. Ai, meu Deus, espera aí. Acabou com o romantismo, né? Aprender a nutrir-se do amor que você dá. Porque quem ama verdadeiramente inquieta-se por dar alguma coisa. Quando a gente ama, a gente quer oferecer. Não é? Vamos pensar no amor de mãe. Não é assim? Vai continuar. Desejoso de reintegrar-se na serenidade de suas realizações ativas, olvidando a frieza ateniense, Paulo comentou o projeto da fundação de uma igreja em Corinto. Estão reunidos lá. Pô, queria fundar uma igreja aqui, né? Seria tão bom, né? Vai chamar Amor e Caridade. Vamos fundar, né? Áquila e sua mulher se prontificaram para todos os serviços. Não tinham nada, não tinha carro, não tinha lugar, não tinha nada. Mas se prontificaram para o serviço. Aceitando-lhes o oferecimento generoso, o ex-rabino passou a residir em sua companhia, ocupando-se diariamente do seu ofício. Isso aqui que é incrível. Quer dizer, porque Paulo não tinha onde morar. E foi morar com quem? Com Áquila e Prisca. Então nós estamos falando numa fase do cristianismo que, para divulgar o cristianismo, se fosse preciso, as pessoas moravam na mesma casa. E nós, às vezes, estamos num lugar reclamando que não estamos conseguindo divulgar a doutrina espírita porque não temos uma casa espírita para reunir. Eles não tinham casa para morar. Não é para se reunir, não. Não tinham onde morar. E o vaso escolhido por Jesus, porque nós pintamos o missionário com glamour, né? Tudo é glamuroso, né? Nossa, Paulo, vaso escolhido, né? Agora, ficar sem casa para morar em Corinto, ninguém quer, né? Mas faz parte da missão. E não tinha onde morar. Foi acolhido por Áquila e Prisca. Foi morar com eles, de novo. Mais uma vez. E no ofício. E trabalhando. E trabalhando. Mas por isso, o cristianismo primitivo tinha a força que tinha, sabe por quê? Porque os trabalhadores do Cristo comiam na mesma mesa. Os relacionamentos eram profundos. Não eram superficiais. Eles dividiam a vida. É diferente. Você não se sentia sozinho. Corinto era uma sugestão permanente de lembranças queridas do seu coração. No caso da noiva, né? E é interessante isso. O homem está divulgando o cristianismo pensando na noiva. Pensando na noiva. Recordando da noiva. Do amor da vida dele. E quando ele chega no mundo espiritual, eu vou contar o fim do livro. Se você não leu, infelizmente, eu vou ter que cometer esse sacrilégio, vou contar o final do livro, não tem jeito. Mas vale a pena ler mesmo assim, né? No final, quando Jesus aparece para ele, poderia vir sozinho, não é? Jesus poderia aparecer e falar: meu, Paulo, você está redimido, venha aos meus braços. Mas quem que Jesus traz? A noiva.
isso é significativo. Porque nós não estamos falando de robôs que trabalham por Cristo. Nós estamos falando de corações que trabalham por Jesus. Se são corações, o seu sentimento é muito importante para o Cristo. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus anseios são muito importantes para Jesus. Tanto que ele recebe esse homem com a noiva dele. A primeira vontade que o Paulo tem é já de pular nos braços e abraçar. Aí ele olha para Jesus, o que ele fala? Paulo, ser feliz. Ser feliz. Traz Gesiel e Abigail. E abre os braços. Você pode abraçar, mas primeiro o abraço é meu. Primeiro em mim. É diferente. Esse é o verdadeiro líder. E é por isso que as pessoas morriam por esse espírito. É por isso. Pelo amor. Mas vamos seguir. Tem muita história ainda. Sem comunicar aos amigos as reminiscências que lhe borbulhavam na alma sensível, procurou rever os sítios em que Abigail se referia sempre com enlevo, com extremo cuidado, localizou a região onde deveria ter existido o pequeno sítio do velho Yoredeb, agora incorporado ao imenso acervo do Licínio Minúcio. Foi lá, visitou tudo. Paulo entregou-se, aqui é interessante, meditou no porto de Cencreia, de onde Abigail partira um dia para conquistar-lhe o coração sob os desígnios superiores e imutáveis do Eterno. O dia que aquela moça partiu de Cencreia para conquistar o coração desse homem, atuavam os desígnios superiores e imutáveis do Todo-Poderoso. Então, talvez a gente fique assim sem entender. Mas esse negócio é divulgação do cristianismo ou é vida pessoal? E tem diferença? E tem diferença? Não tem. Porque os desígnios de Deus se manifestam nos pormenores da nossa existência. Então não dá para separar muito divulgação da doutrina espírita do como você vive. Aliás, como você vive é a maior divulgação da doutrina espírita. Paulo entregou-se de corpo e alma ao serviço rude. O laborativo das mãos proporcionara-lhe brando esquecimento de Atenas. É trabalhando mesmo. Quer esquecer mágoa, insucesso, dificuldade no trabalho espírita? Trabalha mais. Compreendendo a necessidade de um período de calma, induzira Lucas a descansar em Trode, já que Timóteo e Silas haviam encontrado trabalho como caravaneiros. Não parece que está tudo parado, né? Parece que está tudo parado. Cadê a divulgação? Não tem igreja? Não tem lugar para divulgar? Timóteo e Silas, que são os companheiros jovens, estão tendo que trabalhar de caravaneiro. Lucas está em Trode. Ele, tendo que ser tecelão, parou a divulgação. Coitado do cristianismo, como é que vai fazer agora? Jesus está perdido. Não é o que a gente pensa? O que vai fazer agora? Está perdido. Jesus está perdido, eu não estou podendo trabalhar. Como é que a gente é autocentrado, né? Como se o universo gerasse em torno da gente, né? E aí, o que começou a acontecer? Antes, porém, de retomar as pregações, porque ele não estava nem fazendo palestra. Antes dele retomar, começaram a chegar a Corinto emissários da Tessalônica, de Bereia e outros pontos da Macedônia, onde fundara suas bem-amadas igrejas. As comunidades tinham assuntos urgentes
que requeriam delicadas intervenções. Delicadas. Da sua parte, sentindo-se em dificuldade para tudo atender com a presteza devida, chamou novamente Silas e Timóteo para a cooperação indispensável. Ambos, valendo-se das oportunidades da profissão, poderiam contribuir de maneira eficaz na solução dos problemas imprevistos. Porque o imprevisível começou a acontecer. Problemas delicados, soluções delicadas. Por que delicadas? Porque nós temos um problema. Nós temos a síndrome do elefante no jardim. Qual que é a síndrome do elefante do jardim? A gente põe na cabeça que Jesus pediu para a gente colher uma rosa. A gente vai lá, colhe a rosa e destrói o jardim. Você cumpre o objetivo. Mas pisoteia, destrói tudo ao teu redor. Aqui, Paulo entendeu que a solução era delicada. Então precisava ir com delicadeza, porque senão você mais destrói que constrói. E outra, não tinha nada previsível, porque problema previsível é simples. E já é previsível. Você sabe que vai ter o problema. O problema é quando o problema é imprevisível. Acontece, você fala, meu Deus do céu. E agora? O que faz? E começou a chegar das comunidades que ele havia fundado. Em todas as comunidades, problemas gravíssimos que colocavam em risco todo o trabalho de uma vida. Esse é o ponto. Esse homem deu a vida para ficar girando e fundando igreja. E agora, tudo parecia caminhar para um naufrágio absoluto. Confortado pelo concurso dos amigos, Paulo falou pela primeira vez na sinagoga. Aí foi falar na sinagoga, desastre. Ele falou uma semana. Ele começou, falou o primeiro dia, todo mundo gostou, né? Aquela fala boa. Segundo dia, todo mundo gostou. Terceiro dia. Último dia, ele fala que Jesus é superior a Moisés. 99% da sinagoga queria apedrejá-lo. Mas um romano. Agora, é interessante isso, né? Então vamos fazer assim, que a gente costuma fazer. Faz um encontro, faz uma palestra, depois a avaliação da palestra. Então vamos lá. Avaliação. Péssima. Se passasse a avaliação, o que você achou da palestra? Não, eu quero matar esse homem, né? Queremos apedrejar. Péssima avaliação. 99% de rejeição. Então você fala assim, o trabalho de uma semana na sinagoga foi um fracasso. Não foi? Não. Havia um romano, que aliás, muito curioso, numa sinagoga, um romano, chamado Tito Justo. Esse homem protegeu Paulo, tirou ele de lá, que ele ia ser agredido, mas ele fez mais. Mas um romano de nome Tito Justo, presente à Assembleia, e que desde a primeira pregação sentira-se fortemente atraído pela poderosa personalidade do apóstolo. Entenda que o Emmanuel não está dizendo que ele se sentiu atraído pela palestra de Paulo. Não. Ele se sentiu atraído pela personalidade de Paulo, pelo que Paulo era, não pelo que ele falou. Profundamente atraído pela personalidade do apóstolo, aproximou-se, estendeu-lhe os braços de amigo. Paulo pôde sair incólume do recinto
encaminhando-se para a residência do benfeitor. Levou Paulo para a casa dele, que pôs à sua disposição todos os elementos imprescindíveis à organização de uma igreja ativa. Ou seja, comprou a sede da igreja. Agora, você imagina, não é curioso? Você olha para a experiência e fala, gente, foi um fracasso. Mas ali tinha uma pessoa que comprou a sede. Então eu pergunto, o que é fracassar, o que é ter sucesso? O que é fracassar e ter sucesso na divulgação da doutrina ou do cristianismo? Porque às vezes você acha que está tendo sucesso e você está fracassando. Às vezes você acha que está fracassando e está tendo sucesso. Por quê? Porque Jesus não é pescador de rede, Jesus é pescador de vara. É um coração por vez. Não é rede. Ele não joga rede e traz uma multidão, não. Ele joga varinha. Agora é fulano. Entende? Ou foi lá na sinagoga, deu nada, mas um... Ele falou, não. Esses aqui não estão prontos ainda não. Deixa ele, está ótimo, ele já tem a sinagoga. Eles já têm. Eles já estão tendo uma experiência de Deus. Eles já estão encaminhados, deixa eles quietos. Não agora. Eu quero aquele ali, Tito Justo. É ele. Pescou. É? Então nós estávamos comentando até hoje na hora do almoço e podemos dizer aqui. Não é? Você quer divulgar para 1 milhão de americanos. E Jesus às vezes quer um. Porque esse pode mudar a história do espiritismo na América. Não 1 milhão. Porque em Minas Gerais nasceu um homem, umzinho. E ele nasceu perto da capital. E ele morou alguns anos perto da capital. E depois ele foi para o interior de Minas. A capital hoje tem 550 grupos espíritas. E o Estado tem 3.500 grupos filiados à federativa, por causa, principalmente, de um homem chamado Francisco Cândido Xavier. Então, o Cristo está focalizado em quantidade ou em qualidade? Não é? Tem mais. E aí fundou a igreja. Não é? Tito Justo, com auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início do serviço. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice. Coisa linda. Como é que as coisas vão se unindo? Ele encontrou com cada um no lugar, agora estava todo mundo reunido naquela casa em Corinto. E para que se executassem os programas traçados por Paulo de acordo com a querida organização de Antioquia. Porque Paulo tinha tido uma experiência tão forte em Antioquia, que aí é outro tema, a igreja de Antioquia, amanhã. Depois nós vamos falar, é sábado. Qual que é a experiência de Antioquia? Cenas dos próximos capítulos. Aí ele importa a experiência de Antioquia para Corinto. Porque, só para dar um flashzinho, em Antioquia tinha fenômeno de voz direta. E ele conseguiu transportar tanto a experiência para Corinto, que Corinto foi o grande centro mediúnico do cristianismo. Onde os fenômenos eram mais intensos. A ponto dele escrever sobre a diversidade dos carismas. Então ele conseguiu transportar a experiência de Antioquia para Corinto. Mas por quê? Porque naquela igreja só tinha corações que se amavam. E se não tiver corações que se amam, não tem manifestação exuberante espiritual.
simples. É simples. Tem amor? Não tem. Está por conta própria. Então, Paulo estava montando uma estratégia de divulgação em Atenas e Jesus estava montando uma estratégia de reunir corações. É menos apoteótico. Eu sei. Mas engana-se quem pensa que a vida de Paulo foi apoteótica. Não foi. Foi uma vida aparentemente comum. Por que aparentemente comum? Porque não tem vida comum. Toda vida é uma peça maravilhosa de intervenções divinas. Toda vida. É um conjunto intricado de providências que a gente fica assim, boquiaberto, né? Ok. Aí o que começa a acontecer? Começa a chegar problema. E chega problema, ele já não consegue atender. Porque estava só com Silas, Timóteo e Lucas. E aquele tanto de problema das comunidades, esse homem, então, sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Chorou, falou: mestre, olha, não dou conta. Bom, terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Branda. Não é ofuscante caridade. Branda. Porque Jesus, governador espiritual do orbe, podia chegar e brilhar como um sol, cegar Paulo e falar: nossa, mestre, não estou te vendo, eu já fiquei cego de novo. Porque isso é exibicionismo. Jesus não. Ele sentiu uma branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Visita. Foi a única igreja que Jesus visitou. Materializado, né? Paulo. Visitou Paulo materializado. Agora não era mais deserto, ninguém caiu do cavalo, nada disso. Que na verdade não é cavalo, tá, gente? É camelo. Né? Ele estava no camelo. Então, uma branda claridade. Ele sentiu a visita, genuflexo, diz o eu, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque eu estou contigo. Gente, agora eu tenho uma notícia para dar. Ele está aqui de novo, está com todos nós. Eu estou contigo. Não temas e nem te cales. O apóstolo deu curso às lágrimas.
que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima, tem que prestar atenção nessas palavras de Emmanuel, dulcíssima, a voz de Jesus é doce, doce. Bastou ele pensar. A voz doce disse para ele: não te atormentes com as necessidades do serviço. Porque Jesus não quer nenhum trabalhador atormentado. Problema é natural. Dificuldades imprevistas, natural. Não dar conta de atender a tudo e a todos é natural. Ficar atormentado não é natural. O trabalhador do Cristo é sereno. Primeiro porque quem está no comando é o Cristo, não é o trabalhador. Segundo, Jesus está com a gente, vai temer o quê? Está com medo de quê? Vamos prosseguir. O melhor está sempre acontecendo, mas o bom nem sempre é agradável. Então não te atormentes. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Paulo, deixa eu te falar. É assim mesmo. Não é? Você não vai conseguir atender todo mundo. Fica tranquilo. É natural. É natural. Mas é possível a todos satisfazeres, simultaneamente, pelos poderes do Espírito. Poderes do Espírito? Como assim? Como assim, poderes do Espírito? Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Não entendeu? O que Jesus está dizendo? Poderes do Espírito. E é aqui que está a metáfora da noite. Que Jesus interpretou, mas não esgotou. Poderes do Espírito. A última vez que nós tivemos agora, até com a Jussara, fomos lá na casa do Chico Xavier, dia 2 na semana de 2 de abril, que é do aniversário do Chico, para fazer a palestra lá, em comemoração, né? E eu tive uma grata felicidade de encontrar o marido. Eu já sabia desse caso, mas eu encontrei o marido, pude ouvir da boca dele, né? De uma senhora que ela chegava lá na casa do Chico. Quando ela chegava, eles olhavam para o Chico, aí um encostava a testa no outro, e eles ficavam 15 minutos em silêncio, os dois com a testa encostada. E o marido, igual o marido acompanhando mulher no outlet, né? Fica assim, lá. Passa os minutos, né? Aí ele falou, eu falei assim, eu digo, não aguentei. Não aguentei. Eu falei assim, mas o Chico... Aí o Chico fez assim, para ele assim. Espera só um pouquinho, meu filho, nós estamos conversando. Conversando. Poderes
do Espírito. Porque são faculdades psíquicas que nós temos que nos colocam em conexão com a humanidade inteira. Mas principalmente com os corações que estão afinados conosco na tarefa. Então não há distância. Nós nos encontramos à noite, participamos de curso durante o desdobramento, participamos de reuniões à noite, projetamos, encontramos criaturas. Ainda comentávamos com Alex enquanto vimos para cá. É muito comum a gente chegar e falar assim, puxa vida, mas no grupo, como é que está lá o grupo? Está muito bom, né? Porque não tem nenhum americano, né? Encarnado, né? Encarnado, né? Porque possivelmente tem uns 100 americanos aqui desencarnados. Já estão há 10 anos nessa casa. 10 anos. Há 10 anos eles vêm aqui, encontram com os trabalhadores, participaram da aquisição da casa, participaram da decoração, estão integrados na atividade e se preparam para reencarnar. E daqui a pouco está entrando uma criança aqui. Quando ela entrar aqui, todo mundo fala, mas que criança... Nossa, eu tenho um amor para essa... Eu gosto tanto dessa criança. Não sei por quê. É porque ela ficou 10 anos aqui. E nós não sabemos que espírito é esse. E o que eu estou contando não é uma hipótese. Durante um ano, Chico Xavier ficou em Pedro Leopoldo fazendo a reunião, não tinha ninguém. E ele falou para ele, mano, vamos fechar. E o mano falou, continua. E ele então começou a ver que espíritos participavam da reunião. E ele declara, todos esses espíritos reencarnaram. São os meus amigos do arco-íris, porque cada um tinha uma cor. Cada um tinha uma cor, um brilho. Ele fala, são meus amigos do arco-íris, todos encarnaram e se encontraram com ele na tarefa em Uberaba. Durante um ano, fazendo reunião com ninguém. Ninguém. Nós estamos usando os poderes do Espírito. Os poderes do Espírito são comunicação à distância, são conexão à distância, são intuição, acessar a memória espiritual, acessar a programação espiritual. Esses são os nossos poderes. Mas não são poderes porque você é especial, não. São poderes porque você é filho de Deus. Então significa que você tem as faculdades divinas. Porque nós temos o DNA de Deus em nós. Poderes do Espírito. Paulo não entendeu. Era muito, né? 2000 anos atrás, aí Jesus fez só um upgrade, assim, um passinho. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Naquele momento, usar os poderes do Espírito era escrever, mas não simplesmente escrever. Vamos atentar para isso. Não era só escrever. Olha a providência. Poderás escrever aos irmãos, a todos os irmãos, em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender. Os de boa vontade. Porque quem está de má vontade não compreende nada. Não vamos perder tempo com quem tem má vontade. Quem tem má vontade não vai entender nem se você repetir 1000 vezes. Os que vão compreender são os que têm boa vontade. Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo. Olha, o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Qualquer tarefa de divulgação que dependa exclusivamente da presença da pessoa está fraca. Porque o valor da tarefa está no conteúdo espiritual do seu verbo, no conteúdo espiritual da sua exemplificação
e no conteúdo espiritual da sua vida. É aqui que está o valor. Conteúdo espiritual da nossa vida é o que define a qualidade da nossa tarefa. Diferente. Então o que Jesus estava dizendo para ele? Paulo, eu não quero que você saia aí fazendo o que não é possível. Porque naquela época não tinha avião, não dava. Não dava. Agora é o seguinte, meu filho. Coloca a tua vida, coloca a tua exemplificação, coloca o teu verbo a serviço. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Aqui começam as providências espirituais. Porque se fosse só escrever carta, não era poder do Espírito. Colocou Estevão. Estevão vai ficar mais aconchegado. Agora vai colar em você. Transmitindo-te meus pensamentos. Agora é poder do Espírito. Porque agora, através de Estevão, os pensamentos do Cristo chegavam até Paulo e iam para as cartas. É diferente. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Porque nós só estamos nisso aqui para minorar os sofrimentos e as necessidades do mundo. Necessidades de toda ordem. Não nos enganemos. Não nos enganemos. Certa vez um milionário brasileiro, não vou dizer o nome, 5 horas da manhã, bateu na porta do Chico. O Chico já estava pronto, cafezinho coado. O Eurípides acordou e falou, que negócio é esse, meu Deus do céu? 5 horas da manhã, quem está batendo? Não, eu já estou esperando, é uma pessoa que vem me ver. A hora que ele abriu, assustou. Eu preciso falar com o Chico. Ele disse que já está te esperando. Sentou, o homem chorou das 5 da manhã às 8 da manhã. E o Chico conversou, consolou. Ele foi embora. E o Eurípides disse assim, nossa, pai, esse homem é rico, né? E o Chico respondeu assim, ele é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tem dinheiro. O problema não é ter o dinheiro. O problema é não ter nada além do dinheiro. Isso é pobreza. Então, sofrimentos e necessidades do mundo. O Evangelho vai se instalar em cada coração desse país e do mundo por causa dos sofrimentos e necessidades das almas. É por isso. É por isso. O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto. Mas como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Poxa, mas Jesus acabou de manifestar, no dia seguinte já vem notícia ruim? É, porque foi a primeira carta que ele escreveu. Carta aos Tessalonicenses. Então Jesus manda o recurso
e depois manda o problema. Porque o recurso é para resolver o problema. Aí ele vai contando aqui, Timóteo, pessoas haviam despertado na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Porque o problema é sempre esse. Contendas e dúvidas esquisitas. Todos os problemas que nós vamos ter no movimento espírita, no trabalho espírita, são contendas e dúvidas esquisitas. É isso. Pelo menos a gente já sabe que os problemas são esses, para ninguém ficar assustado. Não é? Timóteo corroborava com observações pessoais, reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou pôr em prática o conselho do mestre. E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só. E chamou, ele falou assim, olha, se Jesus chamou Estevão para ajudar, eu vou fazer sozinho? Jesus chamou Estevão para ajudar? Para interpretar os pensamentos dele? Eu vou fazer sozinho? Não. Chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. E aqui, para terminar, assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Verdugo e vítima juntos. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, olha só, elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas. Se é obra de Deus, só pode fazer com cooperação. Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, Estevão, quando não encontrasse no seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Porque às vezes eu não sou instrumento para Jesus, não é porque eu não tenho capacidade intelectual, é porque meu tônus emocional não está adequado para resolver aquele problema. E aí eu não consigo captar a solução do Cristo. E por isso que é importante estar cercado de colaboradores, porque se faltar o tônus em mim, o mestre se encontra em alguém que está do meu lado. E assim começaram as cartas. E quem não se lembra das grandes falas, ele escrevendo aos Gálatas, vocês querem que eu vá aí com vara ou com abraço? Porque vocês são meus filhos espirituais, eu gerei vocês. Era palavra de pai, né? De pai e mãe, né? Ele era visceral, assim, tratava como filho, né? Ou quando ele escreve, nem as alturas, nem as profundidades, nem os abismos, nem os picos, nem as potestades, nem os principados, nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Ou quando escreve, ainda que eu falasse a língua dos homens, mas há diversidade de carismas, mas o Espírito é um. Nós somos um corpo. Se todos forem olho, quem será ouvido? Se todos forem boca, quem será pé? Na essência espiritual, conceitos que vêm da esfera do Cristo. E se materializaram e ficaram até hoje à nossa disposição. E nós estamos agora num processo intenso de tradução das cartas de Paulo e cada vez eu me convenço.
todos os problemas da divulgação do Espiritismo estão respondidos nas cartas de Paulo. Por uma razão muito simples. Todos os problemas que nós estamos enfrentando, ele viveu. Os problemas são os mesmos. E eu estou chegando a uma conclusão, que os personagens também. Os problemas são os mesmos e as pessoas, na sua maioria, são as mesmas. Então não mudou muita coisa. Essas são as cartas de Paulo. A emoção, o que eu gostaria de trazer, o que eu gostaria de compartilhar. E fechando isso, para dizer que tudo que vem de Jesus está carregado de um profundo amor, de um profundo cuidado, de um profundo respeito por consciências. É por isso que Bezerra de Menezes diz, nós não podemos violentar consciências. Nosso trabalho é o trabalho do amor, genuíno, é colocar-se a serviço. Colocar-se a serviço e conseguir aprimorar a nossa comunhão com Deus. Porque no instante da nossa desencarnação, no instante de perder uma pessoa amada, no instante de passar por uma dificuldade, no instante de enfrentar um problema, nós estaremos, nós e Deus. O Pai conduzindo a nossa evolução e nós tentando entender para onde Ele está nos levando. Isso é religiosidade. Isso é cristianismo primitivo. Isso é cristianismo redivivo. É consolador prometido. Muito obrigado.